Camada aplicação. Protocolos da camada aplicação. A camada aplicação é a camada que fica mais próxima do utilizador final. Portanto, se olharmos aqui para este diagrama e olhando aqui para a esquerda, para o modelo OSI, portanto, seja no modelo OSI da esquerda, seja no modelo TCP/IP, a camada aplicação é sempre a camada superior e aquela que fica mais perto do utilizador. É a camada que é a origem das requisições e a camada que é o destino dessas mesmas requisições ou o destino das respostas a essas requisições. Portanto, é, no fundo, a comunicação começa na camada aplicação e termina na camada aplicação. Ora bem, a camada aplicação do modelo OSI, que é o modelo condensado, desculpem, do modelo TCP/IP, que é o modelo condensado do modelo expandido, que é o OSI, a camada aplicação do modelo TCP abarca dentro dela as funcionalidades destas três camadas do modelo OSI. Camada aplicação, apresentação e sessão. E, no fundo, no modelo TCP/IP, nós, quando nos referimos à camada aplicação, ela tem dentro de si todas estas funcionalidades, nomeadamente ser o início e o fim da comunicação, ser aquela que fica mais próximo do utilizador final. E depois tem também, no caso do TCP/IP, as funções tanto da camada apresentação como da camada sessão. Ora bem, a camada apresentação é responsável por formatar os dados, portanto, pela definição da formatação dos dados ou o formato dos dados que vão sair da origem e que o destino vai conseguir ler. Também é responsável pela compactação de dados e pela criptografia dos dados, caso isso se coloque. É uma daquelas camadas que, a menos que vocês queiram ser programadores, não terão propriamente que ter aqui uma grande preocupação em conhecer muito sobre esta camada. Os programadores, sim, têm que ter aqui uma preocupação relacionada com a camada apresentação, nomeadamente em relação ao formato dos ficheiros e à forma que os ficheiros são recebidos, como são compactados ou criptografados. E depois a camada sessão também é fundamental para eles, porque é a camada sessão que é responsável por criar e manter o diálogo entre as aplicações de origem e de destino. Portanto, no fundo, o modelo TCP/IP guarda na camada aplicação estas funcionalidades numa só camada, que é a camada aplicação, mas no modelo OSI, que é o modelo expandido de comunicação, estas funcionalidades estão devidamente separadas em cada uma destas camadas. Ora bem, falar da camada aplicação basicamente é falar sobre aplicações, e falar sobre aplicações que funcionam em rede é falar sobre protocolos. Dentro da camada aplicação há um conjunto de protocolos que operam. Vamos agora ver cada um deles e perceber aqui um bocadinho melhor para que é que serve cada um deles. Nomeadamente estes que surgem aqui na imagem e que são os fundamentais. Portanto, servidores de configuração de hosts, servidores de sistemas de nomes, de e-mail, de transferência de dados, servidores web, entre outros. Então, começando pelo sistema de nomes. O sistema de nomes, chamado DNS, Domain Name System, é um protocolo ou um serviço que tanto funciona em termos de transporte com o TCP ou com o UDP na porta 53 e é responsável por fazer a conversão de nomes em IPs. Ou seja, nós, quando navegamos na internet, usamos nomes que nos são mais fáceis de decorar ou de navegar através de sites. Simplesmente, esses nomes não são os endereços dos servidores ou dessas páginas web. Portanto, por trás desses endereços, esses endereços com nomes mascaram endereços IP. Então, são os servidores DNS que guardam essas listas ou essas tabelas que cruzam nomes com IPs. Por isso, quando nós comunicamos na internet e usamos um nome para comunicar, a primeira comunicação que existe é sempre um pedido de DNS do género: alguém sabe qual é o endereço deste nome? O servidor DNS responde dizendo: o servidor com esse nome é este servidor 10.20.30.40, e a seguir nós fazemos o pedido já ao 10.20.30.40. Repetimos o mesmo pedido, mas já não estamos a perguntar quem é, mas sim já estamos a perguntar diretamente o que é que nós queremos, ou a pedir aquilo que nós queremos. Depois um servidor, ou um protocolo, que é o protocolo Bootstrap, é um protocolo que tem vindo a ser substituído pelo DHCP e que permite que uma estação de trabalho, portanto, que não tem disco, consiga perceber o seu próprio IP. E basicamente ele faz um pedido à memória, faz um pedido a um servidor e esse servidor responde com o IP e o ficheiro e o endereço para o qual tem que ser feito o pedido do arranque
para que a máquina possa ser inicializada. Este bootp tem vindo a ser substituído pelo DHCP, por isso eu não vou alongar muito aqui neste protocolo Bootstrap, vou falar assim sobre o Dynamic Host Configuration Protocol, que funciona com o protocolo de transporte UDP, portanto o UDP, portanto tem um baixíssimo overhead, portanto é muito rápido e por isso se chegar chegou, se não chegar não chegou, o pedido é reenviado e não há qualquer problema. Funciona na porta 67 e 68, 68 para os pedidos do cliente e 67 para as respostas do servidor. Portanto, o DHCP é um protocolo responsável pela atribuição automática de endereços IP às estações de trabalho ou aos computadores da rede e tem como principal funcionalidade a gestão desses endereços. Portanto, garante que não há dois computadores com o mesmo IP e também garante que se houver um esgotamento dos IPs, faz aqui a sua regeneração e a sua reutilização, garantindo que se algum cliente da rede pede um IP e existem IPs disponíveis, ele consegue atribuí-los. Dentro do mail, na camada aplicação, existe um conjunto de servidores, ou neste caso de protocolos, que é o SMTP, o POP e o IMAP. Mais à frente vamos detalhar um pouco mais, para perceberem um bocadinho como é que funciona cada um deles, ou qual é que é a função de cada um deles. O SMTP é um protocolo que funciona com o TCP, portanto confiável, obviamente, a comunicação por mail é sempre confiável, trabalha na porta 25 e faz com que nós consigamos enviar e-mails a partir de um software fora do servidor de mail. Ou seja, eu tenho o meu mail num servidor de mail, por exemplo, um Sapo, um Hotmail, um Gmail, e eu quero usar uma aplicação, como é o caso do Outlook, o Thunderbird ou o Apple Mail ou qualquer um deles, e a forma que eu tenho de conseguir escrever uma mensagem dentro do programa de correio e que essa mensagem consiga sair do meu computador e utilize o meu servidor web é através do protocolo SMTP. Inversamente a isto, se eu quero que as minhas mensagens sejam descarregadas do meu servidor de mail para a minha aplicação, como é o caso do Outlook ou Thunderbird, aí eu uso o servidor POP. O POP também funciona ou também trabalha com o TCP, confiável, e trabalha na porta 110 e é responsável por descarregar as mensagens do servidor para a aplicação de mail. E depois existe o IMAP. O IMAP é um protocolo que funciona em espelho e que basicamente nós temos na nossa aplicação um espelho daquilo que nós temos no nosso servidor. Portanto, é descarregada uma cópia dos e-mails que nós temos no servidor. Tudo o que fazemos na aplicação e que está configurada com o protocolo IMAP, tudo o que nós fazemos na aplicação é replicado para o servidor de mail. Portanto, no fundo, estes três servidores de e-mail estão relacionados com a forma como nós utilizamos aplicações para gerir o nosso e-mail e a forma como essas aplicações vão comunicar com o nosso servidor de mail. Em termos de transferência de ficheiros, existe o FTP, que é o File Transfer Protocol, funciona com o protocolo de transporte TCP, confiável, na porta 20 e na porta 21. Uma porta é usada apenas para comunicação dos comandos e a outra é usada para a transferência dos ficheiros. E basicamente o FTP era muito usado há muitos anos atrás, e como ele ainda é, mas era muito, desde que as clouds apareceram, que o FTP caiu aqui não em desuso, porque ele continua a ser utilizado, mas já não é tão utilizado para um utilizador comum. Durante muito tempo, quando não tínhamos a computação em nuvem nas clouds, especialmente os nossos ficheiros, o que se fazia era quem precisava ter os ficheiros em algo parecido com uma cloud, tinha um servidor web e configurava o FTP e colocava lá os seus ficheiros. Ao contrário das clouds, que muitas vezes nós conseguimos editar os ficheiros diretamente na cloud, com o FTP isto não acontecia. Portanto, o que nós tínhamos que fazer era, nós estabelecíamos ligação ao nosso servidor, depois queríamos alterar um determinado documento, tínhamos de descarregar esse documento para o nosso computador, abríamos o documento no nosso computador, fazíamos as alterações que queríamos e depois voltávamos a carregá-lo para o servidor FTP. Portanto, é um bocadinho à semelhança do que acontece com as clouds. A diferença é que as clouds funcionam de forma muito mais transparente e mais clean, porque nós editamos o ficheiro diretamente. Depois existe o ficheiro, existe o protocolo TFTP, que é o Trivial File Transfer Protocol, que já não é confiável, ou pelo menos a comunicação não é confiável, usa o DP e trabalha na porta 69. Portanto, é um protocolo muito simples, é um protocolo de melhor esforço, muitas vezes há perda de pacotes, tem que se fazer o pedido novamente,
e a principal vantagem é que em ligações de baixa ou com muita latência ou de baixa velocidade, o TFTP acaba por ser uma melhor solução porque tem um muito menor overhead. E depois, talvez, os protocolos mais utilizados, à semelhança aqui do DNS, o DNS que funciona aqui muito a par com estes, e aqui os do mail, e talvez o DHCP, porque a maior parte dos nossos computadores trabalham em redes com IPs automáticos e, portanto, acaba por ser o DHCP. Mas em termos da utilização normal da web que nós fazemos, sem dúvida que o DNS, a par do HTTP e o HTTPS, são os que são mais utilizados. Depois, para a nossa vida comum, o e-mail também é bastante utilizado. Então, quais são os dois protocolos que nós usamos na web? Usamos o protocolo HTTP, que é o protocolo que nos permite solicitar páginas e receber essas páginas e conseguir ver o seu conteúdo. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, trabalha com o protocolo de transporte TCP, portanto confiável, na porta 80 ou na porta 8080. É através do protocolo HTTP que nós usamos os browsers e navegamos na internet. O protocolo HTTP também pode usar a sua versão segura, que é o HTTPS, que é o Hypertext Transfer Protocol Secure, trabalha com o TCP e com o UDP, na porta 443, e a principal diferença para o HTTP é esta palavrinha que aqui está, que é a criptografia. Portanto, significa o quê? Vocês devem ter feito um laboratório ao longo do curso em que vocês viam dentro do Wireshark os cabeçalhos HTTP, e a diferença entre o cabeçalho HTTP e o HTTPS é que dentro do cabeçalho HTTPS está tudo encriptado e nós não conseguimos ver o seu conteúdo. Enquanto no HTTP ele vem em plain text e nós conseguimos ver. Portanto, o HTTPS é muito utilizado para quando há comunicação entre um cliente e um servidor em que a informação que é trafegada é informação confidencial ou sensível. Por exemplo, tudo o que são entidades bancárias, tudo o que são serviços públicos, todos esses usam a versão segura do protocolo HTTP para garantir que, se alguém interceptar a comunicação, num tipo de ataque conhecido como Man in the Middle, ou que possa monitorizar de alguma forma toda a comunicação que acontece dentro de um computador, essa comunicação vem encriptada e não se consegue ter acesso a ela. Ora bem, há dois grandes modelos que são usados. Há o modelo ponto a ponto, que é aquele modelo em que cada computador, é um ponto de rede. Dentro dos modelos existe o conceito de cliente e o conceito de servidor. O modelo mais simples, como eu dizia, é o ponto a ponto, em que cada computador pode operar como cliente ou como servidor. E depois existe o modelo cliente-servidor. O modelo cliente-servidor é um modelo em que os clientes fazem pedidos sempre ao servidor e o servidor coloca à disposição dos clientes os seus recursos ou os seus serviços. Os processos, tanto do lado do cliente como do lado do servidor, pertencem à camada aplicação. Portanto, estamos a falar sempre ao nível aplicacional. E no fundo o que acontece é que estes protocolos que operam nesta camada definem não só o formato das mensagens, como as respostas a serem enviadas, o estabelecimento da sessão, o formato dos ficheiros e todas essas coisas que estão definidas no modelo OSI. O modelo ponto a ponto já é um bocadinho diferente, apesar de continuarmos a operar ao nível das aplicações. Ele é diferente porquê? Porque os pedidos já não são todos feitos ao mesmo servidor e não é apenas um servidor que coloca à disposição dos clientes os seus serviços e os seus recursos, mas sim cada um dos peers, portanto, cada um dos pontos da rede, cada PC, funciona como cliente e como servidor. Aproveito para introduzir aqui dois conceitos, que é o conceito de servidor dedicado e servidor não dedicado. Num conceito ou numa arquitetura cliente-servidor, um servidor que só partilha recursos e não é utilizado como estação de trabalho, chama-se um servidor dedicado. Quando eu tenho um computador que é usado como posto de trabalho, mas ao mesmo tempo ele partilha, por exemplo, servidor de impressão, aí falamos de um servidor não dedicado, tal como este aqui, o Peer 2, que além de ser um cliente do servidor de ficheiros, que é este aqui da direita, ele é um servidor de impressão porque ele partilha a sua impressora. Neste caso chama-se um servidor não dedicado. Se ele apenas partilhasse a impressora e não fosse utilizado como estação de trabalho, aí sim diríamos que era um servidor dedicado.
Ora bem, aplicações P2P, portanto peer-to-peer ou ponto a ponto, como eu estava a dizer, é quando um equipamento funciona como cliente e como servidor. O caso de Instant Messaging, que é o exemplo que temos aqui, é um típico exemplo de uma aplicação ponto a ponto, em que eu funciono como cliente para aceder às mensagens e funciono como servidor para que acedam ao meu equipamento para ir vir buscar as mensagens que eu envio ou os recursos que eu partilho. E, portanto, as aplicações de P2P são... Este é um típico exemplo de uma aplicação ponto a ponto, em que funciona como cliente e como servidor. Outras aplicações comuns, nomeadamente aplicações de BitTorrent, as aplicações de Bitcoin, tudo isso são aplicações ponto a ponto e que pertencem ao universo do peer-to-peer, em que cada computador ligado na rede funciona não só como cliente, como também como servidor. Ora bem, protocolos e serviços conhecidos da camada aplicação. HTTP e HTML. Ora bem, o HTML é uma linguagem de marcação que serve para a construção de páginas web e que usa o HTTP como protocolo para que os seus ficheiros possam ser trafegados. Ou seja, o HTML é um formato de ficheiro, é o formato de ficheiro das páginas web, e o servidor HTTP é basicamente o servidor onde as páginas web estão guardadas. E, portanto, o que acontece é que o cliente faz um pedido à rede, normalmente envia o nome, recebe o IP, envia o pedido do IP e recebe a página. E então, o protocolo que é usado para fazer este pedido e depois esta interpretação da página e o mostrar da página é então o HTTP, o Hypertext Transfer Protocol. Existe a versão digamos que normal do HTTP, e depois existe a versão segura, como vimos ali há pouco. Um funciona na porta 80 e na porta 8080 e o outro na porta 443, como é o caso do HTTPS. Portanto, o que é que o HTTP especifica? Especifica pedidos e especifica respostas. Há três tipos de mensagens de HTTP. As mensagens de GET, que é uma requisição simplesmente quando alguém faz um pedido de uma página. As respostas as mensagens de POST, que é quando são carregados ficheiros de dados para servidores web, por exemplo, através de formulários, e mensagens de PUT para fazer upload de recursos. Aqui o POST e o PUT são muito parecidos. O HTTPS como eu disse há pouco, usa aqui autenticação e criptografia para, caso as mensagens sejam interceptadas, o seu conteúdo esteja devidamente encriptado e não possa ser lido. Ora bem, em relação ao e-mail, há três protocolos que eu falei há pouco, vou agora especificar um pouco mais sobre cada um deles: o SMTP, o POP e o IMAP. O SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Para que é que serve este servidor? Este servidor faz com que eu, no meu computador, possa ter uma aplicação como o Outlook, como o Thunderbird, como o Apple Mail e consiga fazer o quê? Consiga escrever uma mensagem dentro de uma aplicação no meu computador e essa mensagem seja enviada ao meu servidor de mail para que o meu servidor de mail possa enviar ao servidor de mail de destino. Portanto, o protocolo SMTP define a forma de comunicação entre a aplicação no meu computador e o meu servidor web. Portanto, se eu estou a falar num e-mail do Gmail, é a forma de comunicação da minha aplicação com o Gmail. Se eu estou a falar de um Hotmail, é a minha aplicação a funcionar com o Hotmail. Se eu estou a falar de um mail do SAP, é a minha aplicação a comunicar com o servidor de mails do SAP. Portanto, para enviar do meu computador para o meu servidor de mail para depois ser entregue ou ser enviado ao destino. O POP é o contrário. O POP é a mensagem está no meu servidor para que eu, através do browser, consiga consultar na minha conta de e-mail as minhas mensagens, mas se eu quero usar uma aplicação dentro do meu computador, eu preciso que as mensagens sejam descarregadas do meu servidor de mail para a minha aplicação. Então é aqui que entra o Post Office Protocol, que é o protocolo POP, que é o protocolo que é utilizado para fazer esta transferência. E vocês,
se não conhecem estes protocolos, deverão estar a perguntar-se, mas como é que isto acontece? Isto acontece no momento que nós configuramos a conta no Outlook. Quando eu adiciono uma nova conta no Outlook, pedem-me qual é o meu e-mail, pedem-me qual é a minha password. Hoje em dia, tendo em conta a massificação e a globalização e a universalidade que a internet tem, os servidores comunicam uns com os outros e o Outlook configura-se automaticamente. Porquê? Porque ele detecta o que é que está a seguir ao arroba, se é o arroba sab.pt, se é o arroba gmail, se é o arroba hotmail, o que quer que seja, e ele vai à procura nos servidores todos de informações relacionadas com qual é o servidor SMTP, qual é o servidor POP que nós vamos utilizar para configurar. Quando aparece um servidor a seguir ao arroba que ele não conhece, o que é que ele vai fazer? Vai-me perguntar como é que eu quero fazer a comunicação. Se é por SMTP, se é por POP ou se é por IMAP. Se for por SMTP, tenho que configurar o SMTP e o POP. Se for por IMAP, basta-me configurar o IMAP. Porquê? Porque, como vamos ver a seguir, o IMAP é um espelho do que eu tenho no meu servidor. Então, quando eu uso SMTP e POP, eu tenho que configurar os dois. Então, como é que eu sei quais são os servidores e os endereços? Então, no meu e-mail, seja ele o Gmail ou seja ele qual for, por exemplo, se for um domínio próprio que vocês possam ter, vocês, quando registram esse domínio, quando registram o vosso e-mail, essas contas de e-mail, automaticamente vocês recebem informações de qual é o servidor SMTP associado àquele servidor de mail, qual é o servidor POP associado àquele servidor de mail e, se tiver configurado, qual é o servidor IMAP para que vocês possam configurar. Então o IMAP é precisamente isto. O IMAP é uma forma de nós termos em múltiplos dispositivos um espelho do que temos no nosso servidor. E qualquer alteração que nós façamos em qualquer um dos dispositivos, essa alteração reflete-se no servidor. O apagar mensagens, o mover mensagens para pastas, tudo isso reflete-se em cada um dos dispositivos. É um protocolo que é muito usado hoje em dia por causa da integração de múltiplos dispositivos na nossa vida, nomeadamente tablets, smartphones, computadores de secretária, em que eu respondo a um e-mail, a resposta vai para os enviados, ou eu marco um e-mail para ler mais tarde e depois vou numa viagem de comboio, abro o meu smartphone, vou à minha aplicação de mail e tenho lá aquele e-mail marcado porque eu marquei para não me esquecer de responder ou de ler ou de dar seguimento. Então este é o conceito do IMAP. A forma de configuração é semelhante ao POP e ao SMTP. A diferença é que o SMTP é configurado para enviar e-mails e o POP para os receber na aplicação. No caso do IMAP, eu configuro apenas uma vez para envio e para recepção, porque o IMAP, como funciona em espelho, ele tanto serve para enviar como para receber. Tenho aqui 3 vídeos que depois vos aconselho a ver, nomeadamente o primeiro sobre SSL, TLS, HTTP e HTTPS, o comparativo naqueles que são possíveis de comparar e como é que eles funcionam, depois a diferença entre o POP e o IMAP e ainda como é que o SMTP funciona. Vocês no NetAcad têm também este exercício de Packet Tracer muito interessante sobre clientes web e clientes de e-mail. Ora bem, o DNS. Ora, o DNS, Domain Name System, basicamente faz a conversão dos nomes em IPs. E, portanto, o que acontece é que nós, quando vamos fazer uma determinada comunicação, nós escrevemos www.google.com. Mas não há nenhum servidor chamado google.com. O que existe é o 7.10.9.14. Ora, eu não vou navegar na internet escrevendo 7.10.9.14. Eu vou navegar na internet escrevendo www.google.com. Então, quem é que me converte este nome neste IP? É precisamente o servidor DNS. Então, o que é que o servidor DNS... O que é que eu faço? Eu escrevo www.google.com. Envio isto ao meu servidor DNS. O meu servidor DNS consulta a sua tabela, encontra, lê o IP e envia-me o IP de volta. E eu, a seguir, faço um pedido à rede já do IP para chegar diretamente ao servidor. E é assim que o DNS funciona. Agora, como é que ele se organiza? Que isso é que é diferente, ou de que forma é que os DNS estão organizados no mundo. Já lá vamos. Importante, ipconfig/display DNS mostra-nos todas as ligações de DNS que nós temos na cache do nosso computador. Portanto, as requisições que nós já fizemos de DNS ficam guardadas para que, se nós precisarmos de fazer um pedido novamente àquele servidor, vamos diretamente ao IP e já não precisamos fazer um pedido de DNS. Então, dizia eu, como é que a hierarquia do DNS está organizada? Então, no caso, nós podemos ter servidores DNS locais, portanto, na empresa onde nós estamos, na escola, onde for, e o pedido de DNS é feito essencialmente a esse mais próximo. Se ele consegue resolver o endereço, ele devolve e nós fazemos logo o pedido da página web. Se o meu servidor DNS local, ou mais próximo,
também chamado secundário, não consegue, ele vai pedir aos servidores DNS de alto nível aos quais eles estão ligados. E o que é que acontece? Em termos hierárquicos, muitas vezes acontece esta estrutura que nós temos aqui. Temos um servidor para os domínios.com, um servidor para os domínios.org, um servidor para outro tipo de domínios. E basicamente, a forma que nós temos é que é muito mais rápido porque cada um destes tem muito menos registros e, portanto, é muito mais rápido obter respostas. E toda esta informação está guardada na raiz dos servidores DNS, que existem bastantes espalhados pelo mundo e que servem de base e de garante à proliferação e ao crescimento da rede com cada vez mais endereços. O comando nslookup permite que nós, no nosso computador, também possamos ver o quê? Possamos ver que atrás dos nomes que nós usamos, quais são os servidores e os IPs que estão lá por trás. É muito importante conhecer este comando porque, por vezes, nós conseguimos corrigir alguns problemas através do nslookup, porque podemos ver se temos, por exemplo, algum vírus ou algum malware no nosso computador que nos está a fazer desviar do servidor da Cisco, do cisco.com, para um endereço que nada tem a ver, porque aqui diz o nome, diz o servidor e o endereço por detrás onde ele está. O DHCP, que é o protocolo de atribuição dos IPs, é um protocolo que é responsável por garantir a entrega de IPs a cada um dos dispositivos que estão na rede, dos IPs e das definições de rede, nomeadamente o gateway, os DNS, se for caso disso, estiver configurado para isso, a máscara de subrede. São configurados normalmente nos routers, portanto é um tipo de protocolo que é configurado em routers ou em servidores, e nós, em nossa casa, habitualmente temos este protocolo a ser utilizado através do router do operador. Portanto, nós simplesmente ligamos à rede, a uma rede com um determinado SSID, pede-nos a password, nós colocamos a password de acesso à rede e a partir daí a primeira coisa que vai acontecer naquele momento é aqui a troca de informações para a obtenção dos endereços IP. E como é que isto funciona? Isto funciona através de 4 mensagens, que são um DHCP Discover, que é a primeira mensagem que é enviada, em que basicamente é o meu computador que diz: olá, eu sou o PC1, está aí alguém que faça DHCP, por isso é um DHCP Discover, e então há um servidor DHCP ou um router que reconhece aquela mensagem e responde àquela mensagem como? Com uma oferta de DHCP. Por isso é um DHCP offer. Do género, sim senhora, estou cá eu e eu sou um servidor DHCP ou eu tenho DHCP. Muito bem, a seguir o que é que o meu computador faz? Faz um DHCP request. Ok, já sei quem é que faz DHCP nesta rede ou quem é que tem esse protocolo ativo, então eu vou pedir a esse equipamento em específico, vou fazer um DHCP request, ou seja, vou fazer um pedido de DHCP. E então as definições de DHCP são entregues e é feito um acknowledge do DHCP, ou seja, aqui estão as tuas, ou melhor, temos a confirmação das definições de rede. Portanto, no fundo, alguém tem DHCP? Sim, eu tenho. Vê lá se estas definições te agradam. Sim, é isto mesmo que eu pretendo. Ok, são tuas. DHCP devidamente explicado e como um servidor DNS funciona, tem aqui 2 vídeos também muito interessantes, muito animados e que explicam muito bem. Têm também um exercício de Packet Tracer relacionado com o DHCP e também com o DNS. FTP, protocolo de transferência de ficheiros, tal como eu vos disse há pouco, muito utilizado e continua a ser muito utilizado, mas decaiu aqui um pouco o seu uso desde que se massificou e se banalizou a utilização das clouds. Portanto, eu tenho um servidor que tem uma pasta partilhada de ficheiros, o acesso a essa pasta é feito através do protocolo que é o FTP e que usa a porta 20 e 21. A porta 21 é usada para controle, para troca de mensagens de comandos, porque é feito por comandos, e a porta 20 é usada para a transferência dos ficheiros propriamente dita. No fundo, eu estabeleço ligação, faço o meu login, é como se fosse aqui aberto um túnel, e depois eu escolho qual é o ficheiro que eu quero puxar para o meu computador. E escolho quais são os ficheiros do meu computador que eu quero empurrar para o servidor FTP. Basicamente é assim que o FTP funciona. Hoje em dia com as clouds, também como eu disse há pouco, torna-se mais simples a sua utilização
e o FTP deixa de ter a utilidade que tinha, porque antes de existirem as clouds, a única forma que nós tínhamos de ter uma abordagem mais próxima daquilo que nós hoje conhecemos como cloud era através do FTP. Um vídeo também muito interessante que fala sobre os diferentes FTPs, os trivial, que são os não seguros, o secure FTP, o FTP comum. É um vídeo também com muita animação e que explica muito bem como é que funciona o FTP. Tem também uma atividade de Packet Tracer, onde poderão também explorar este protocolo e a forma como ele funciona.